Muito bem, vamos então colocar aqui o slide para a gente iniciar o nosso estudo sabático. O slide sobre o Espírito Santo, que é a proposta de hoje, né? Então, pergunto se os irmãos estão vendo o slide aí. Podem confirmar para mim, por favor? Sim, sim. Muito bem. Então, o nosso estudo sabático de hoje vai ser sobre um tema que é bastante interessante, porque a nossa visão e a nossa percepção do Espírito Santo, ela é diferente da percepção das pessoas, das religiões cristãs de um modo geral, na grande maioria, na verdade, na grande maioria. Existem algumas religiões cristãs que têm uma visão, do Espírito Santo semelhante à que nós temos, né? E aqui é uma exposição para os irmãos, e os irmãos podem interagir, podem pedir a palavra a qualquer tempo. É um estudo que não precisa ser um monólogo, né? Então os irmãos podem participar livremente. É até interessante que participe eventualmente para a gente criar uma dinâmica dentro do estudo, mas é um tema bastante interessante que envolve justamente o Espírito Santo, né? Então aqui eu coloquei só a título de curiosidade a palavra Espírito Santo nas três línguas principais, vamos assim dizer, que envolvia a época, né, dos escritos bíblicos. O hebraico, como os irmãos sabem, foi a escrita do Antigo Testamento em sua grande maioria. Algumas porções foram escritas em aramaico lá eles chamam Ruach HaKodesh, né? Então Ruach é Espírito Santo, né? E se lê de trás para frente. Então você tem a letra R, que é o Reish, é a primeira letra do lado direito, né? O hebraico é lido da direita para a esquerda, assim como o aramaico, o árabe, as línguas semitas geralmente são escritas desta forma, né? A segunda parte é o pneuma hagios, que é em grego, né? Então, pneuma hagion, porque é um pronome neutro, né? Na língua grega. E Spiritus Sanctus, né? Que seria o latim, que era justamente de Roma, nação que estava dominando Israel na época de Cristo. Então, aí está por curiosidade como se escrevia, e se escreve, na verdade, a palavra Espírito Santo nessas três línguas. Então, vamos para o próximo slide. E a pergunta básica, né, para nós, de nosso interesse, é o que é e o que significa. Porque algumas pessoas dizem que é uma pessoa, né? Um ser pessoal, um ente à parte, como se fosse um anjo, vamos assim dizer. E essas pessoas que entendem que o Espírito Santo é um ser pessoal, um ser separado, atribuem a ele o status de ser o próprio Deus, né? Numa composição plural, onde Deus seria Pai, Filho e Espírito Santo, né? A quem dão o nome de Trindade. E o Espírito Santo, como costumam dizer, é a terceira pessoa da Trindade, que já seria um contrassenso, porque se existe primeira, segunda e terceira, existe grau de indicação, né, e, portanto, grau de prioridade. Então, de chamar primeira, segunda e terceira já é um problema para os trinitários, né? Já que se a Trindade existisse, seriam as três pessoas coiguais e coeternas. Se são coiguais e coeternas, não tem nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, né? Mas aí eles chamam de terceira pessoa da Trindade. Então, tanto a palavra latina espíritos quanto a palavra grega pneuma traduzem, né, dentro da Bíblia a palavra hebraica ruach. E por que isso é importante perceber? Porque é importante nós fazermos essa identificação, que a palavra grega que o Novo Testamento emprega para espírito, né, é uma tradução da palavra hebraica, porque ela traz no mesmo sentido, certo? Ela traz o mesmo sentido da palavra ruach do Antigo Testamento.
Então, não podemos dizer que houve mudança de sentido e mudança de identificação. Então, da mesma forma que os antigos escritores da Bíblia hebraica entendiam a palavra espírito, assim também o entendiam as pessoas que escreveram o Novo Testamento. Nós não podemos dizer que houve uma ruptura cultural, uma ruptura de linguagem, uma ruptura de entendimento dos termos, porque é uma sequência histórica, certo? Então, não é que pelo fato de se usar a palavra grega, o sentido da palavra pneuma venha a ser diferente da palavra ruach, porque os escritores eram da mesma cultura, apenas usaram uma língua diferente, tá? É como se fosse um brasileiro escrevendo inglês. Então, ele não vai passar a ser um inglês porque está escrevendo inglês. Ele continua sendo brasileiro e escreve com todo a sua bagagem de cultura, de conhecimento e de termos em outra língua. A mesma coisa aconteceu com os escritores do Novo Testamento. Lembrando que até alguns lembram, afirmam que alguns escritos do Novo Testamento foram escritos, inclusive, em hebraico, aramaico e etc. Mas a grande maioria dos escritos é consenso que foi escrito originalmente em grego, do Novo Testamento. Então, não há muito o que contestar nessa questão, contanto que nós tenhamos claro em nossa mente que a palavra, apesar de ser diferente, de ser em outra língua, não modifica o sentido. Então, em português, essas três palavras são traduzidas por espírito, certo? E aí a pergunta básica é o sentido aplicável, né? Então, o sentido aplicável à palavra espírito no meio cristão deve ser buscado na forma como ela era empregada nas escrituras hebraicas. Por que isso é importante? Porque os irmãos sabem que na cultura ocidental, especialmente hoje em dia, né, a palavra espírito conota um ser etéreo, né, uma aparição, um fantasma, alguma coisa assim. Para muitos, inclusive, quando a pessoa morre, e aí a crença é mais pagã, quando a pessoa morre, o espírito fica vagando, né, fica atuando aí de forma como se fosse uma pessoa, um ser, um ente, né? Atuando fora do corpo e etc. Mas esta não era a percepção, não era o entendimento e não era a aplicação da palavra. Então, no meio cristão, é por isso que eu friso aí, no meio cristão, deve ser buscado o conhecimento de como era empregado nas escrituras hebraicas, ou seja, como era que a Bíblia apresentava, entendia e aplicava a palavra Espírito. Esse ponto é muito importante. Nós não vamos pensar em espírito como, por exemplo, um kardecista pensa, né? Não vamos pensar como os ubandistas pensam, não vamos pensar como várias religiões espiritualistas pensam. Nós vamos procurar entender a palavra espírito em sua aplicação dentro de como o Antigo Testamento a entendia e a partir daí construirmos o nosso pensamento, né? Assim é que devemos agir. Lembrando que, como eu disse, não houve uma ruptura cultural entre o entendimento da palavra no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, ruach, o significado bíblico vem e é aplicado e aparece em vários versículos, né? Como vendaval, brisa, ar, alento, alento vital, né? O fôlego de vida, né? Ânimo, respiração, fôlego, sopro e etc. Veja que os sentidos normalmente estão relacionados com o ar, né? Então, vendaval tem o ar, brisa tem o ar, o próprio ar, alento, né? Que a palavra, inclusive, vem, né? Tem uma relação, alento vital, fôlego de vida, né? O ânimo, então, a pessoa quando está desanimada, está para baixo, é como se estivesse com os pulmões esvaziados, né? Todo encurvado, sem ânimo, sem força, sem vigor para nada. Respiração, fôlego, sopro, então, tudo está relacionado como se fosse com o ar, né? E lembra que a palavra pneuma
que é a palavra grega para espírito, nós fazemos logo uma associação sonora com aquilo que os carros têm em quatro, né? Pneu, né? Pneu. Então, reparem que a palavra pneu conota aquilo que está cheio de ar, né? Ou a apneia, né? As pessoas têm a apneia do sono, é quando param de respirar. Então, veja que a palavra pneuma tem várias relações de palavras no nosso cotidiano que envolve a questão do ar. Então, é muito curioso isso, que é diferente de pensar em um ser etéreo, né? Um ser de energia, vamos assim dizer, conforme entendem os kardecistas. Então, a palavra espírito dentro da Bíblia segue essa conotação. Então, é importante, pessoa não é um dos seus significados. Então, se você procurar na palavra, dicionários de etimologias das línguas grega e hebraica, não vai encontrar pessoa como um significado da palavra espírito, certo? Então, não é esse o sentido. Igualmente, logos, né? O logos também, a palavra pessoa não é tradução para logos, certo? Então, a palavra espírito não tem tradução por pessoa, tá? Não é um de seus significados. E aqui a gente entra na questão da polissemia, né? Então, a polissemia, e é muito importante nós sabermos isso, né? Entendermos, aprendermos essa questão do que significa polissemia, porque muitas palavras na Bíblia têm uso polissêmico. E o que é isso? É representar a multiplicidade de significados de uma palavra, né? Do grego poli, que significa muitos, enquanto sema se refere-se ao significado, né? Então, tem muitos significados, muitas aplicações. É como nós também usamos a palavra Deus. Então, Deus tem o sentido do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo, né? Nesse sentido superlativo, é de uso exclusivo de Deus, né? Do Pai Eterno. Mas existe a palavra Deus aplicada, por exemplo, ao diabo, né? O Deus desse século, segundo os entendimentos dos incrédulos e tal. Tem esse versículo na Bíblia. E ao mesmo tempo tem aquele versículo que diz: Vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Então veja que a gente encontra a palavra Deus aplicada em três contextos com significados diferentes. Quando é aplicado a Deus, é no sentido absoluto, no sentido máximo que se pode entender a palavra. Quando é aplicado ao diabo, é no sentido em que ele representa um falso Deus, um que se propõe a ser Deus sobre o sistema, né? Sobre as coisas que estão no mundo. Mas também existe aquela aplicação que foge dessa dicotomia de Deus Todo-Poderoso e um falso Deus, e fica mais ou menos ali no meio, é quando as pessoas são designadas por Deus, são intituladas por Deus, são apresentadas por Deus com esse título de poder, né? Então, nesse sentido, a palavra Deus conota poderio, né? Então, por isso que a escritura diz: Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Então, as pessoas que tinham poder recebido por Deus tinham prerrogativas que somente Deus poderia dar. E naquela cultura, na cultura hebraica, é por isso que é importante a gente ter essa percepção de que a Bíblia foi escrita dentro da cultura hebraica, dentro dos parâmetros de entendimento dos hebreus, dos judeus, a gente vai perceber que existia uma aplicação que não feria, e as pessoas não entendiam errado quando um dos juízes de Israel era chamado de Elohim, chamado de Deus, porque eles entendiam e sabiam que aquela pessoa, na verdade, era uma pessoa poderosa, que aí a etimologia da palavra Deus, Elohim, em hebraico significa, é voltada para esse aspecto, mais uma vez, não representava exatamente ou necessariamente um ser etéreo, um ser no sentido espiritual, né? Mas representava mais aquele que tinha poder. Então, todo aquele que tinha poder poderia ser intitulado como Deus, né? Como Elohim, como El. E a mesma coisa acontece com Ruach, ou seja, ela tem várias possibilidades de emprego, né? Pneuma tem várias possibilidades de emprego. E isso é muito importante, irmãos, porque às vezes nós queremos entender a palavra
com um único sentido. E quando isso ocorre, às vezes esse sentido que nós queremos entender a palavra se encaixa muito bem em um contexto, cai como uma luva. Mas às vezes, quando você vai ler outro contexto, você vai ler outro trecho bíblico, aquele sentido que caiu tão bem naquele primeiro contexto, não fica bom o entendimento no segundo contexto. É como se tivesse fora deslocado o entendimento. E é justamente por causa da polissemia, porque naquele outro contexto o significado é outro. Então eu não posso engessar o termo espírito em um único significado e tentar aplicar ela em todas as ocorrências, ou ele, né, o sentido, em todas as ocorrências bíblicas. Porque se nós fizermos isso, nós vamos nos deparar constantemente com algumas incongruências, com um entendimento que não se encaixa, mas não se encaixa. Então é por isso que é importante saber que ela é uma palavra polissêmica, ou seja, que ela tem vários sentidos e os contextos são absolutamente importantes para que nós determinemos qual é o sentido que está sendo ali aplicado, tá bom? Vamos adiante. Então, portanto, um termo polissêmico é aquele que pode apresentar significados distintos de acordo com o contexto. Apesar disso, eles têm a mesma etimologia e se relacionam em termos de ideia. Ou seja, o que é que essa expressão quer dizer? Que a polissemia, ela tem significados e sentidos diferentes, mas que abarcam uma origem comum. Ou seja, ela não quebra a ideia inicial ao ponto extremo de significar absolutamente uma outra coisa completamente oposta. Então, isso não seria polissemia, tá certo? Polissemia é quando a palavra guarda uma relação, mas tem sentidos diferentes a depender do contexto. Como a gente viu antes os significados, né? Alento, vento, sopro. Então, são coisas relacionadas, mas com sentidos diferentes. Vamos lá. E aqui agora, nós temos os usos bíblicos. Muito importante essa questão, né? Os usos bíblicos não são os usos da cultura greco-romana, não são os usos da cultura afro, não são os usos da França atual, do Brasil atual, nada disso. O importante são os usos bíblicos, e são eles que devem balizar aí o nosso entendimento. Então, a primeira ocorrência da palavra, ela aparece em Gênesis capítulo 1 e o versículo 2, que diz: "E o Espírito de Deus, né, se movia sobre a face das águas." Olha como é interessante. Nós pegamos essa versão, que é a Almeida Revista e Corrigida, e está aí a palavra Espírito, né? Com letra maiúscula, etc. E é muito interessante isso, porque para os tradutores da Bíblia Almeida Revista e Corrigida, Deus é uma trindade, né? E se Deus é uma trindade, colocaram o Espírito Santo lá ou o Espírito de Deus, né? Traduzido desta forma, com letra maiúscula, aparentando ser aí a terceira pessoa já no livro de Gênesis, né? Mas, como nós falamos, os significados da palavra espírito precisam respeitar o contexto. E por causa disso, algumas traduções não entenderam exatamente como a Almeida entende, né? E aí, veja como a Bíblia de Jerusalém verte esse mesmo trecho, né? Diz assim: "E um vento de Deus pairava sobre a face das águas." Ora, se for o Espírito com letra maiúscula, aparentando ser uma pessoa, porque a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católico-protestante, quer dizer, foram feitas pelas duas linhas, né, de pensamentos teológicos, a, a teólogos e tradutores das duas linhas, e eles resolveram colocar um vento de Deus. É simples, porque como dissemos, a palavra Espírito pode ter vários significados, e este é o significado que mais contextualiza dentro do que foi dito em Gênesis. Pairava, um vento pairava
sobre a face das águas. Está aí a palavra água, falando da matéria, e um vento também, falando da matéria ali, né? Então, a ideia, a principal, a ideia mais contextual, é realmente que é um vento de Deus pairava sobre a face das águas. Algumas pessoas vão fazer absolutamente resistência a isso, dizer, não, não pode, porque realmente era a terceira pessoa da Trindade. Mas está aí, uma Bíblia católica protestante traduzindo por um vento de Deus. E a Bíblia do Peregrino. A Bíblia do Peregrino foi escrita por Luiz Alonso Sorrell, que é um hebraísta, né? Ele traduziu diretamente do hebraico e ele diz um alento de Deus, né? Revoava sobre a face das águas. Mais uma vez, tira-se aí a palavra que identifica, que querem identificar como uma pessoa, como uma terceira pessoa, e coloca-se ali um alento de Deus, né? No sentido que revoava, então, o sentido ali, mais uma vez, material das construções das coisas da terra daquela época, né? Então, uma tradução, inclusive, católico, né? Porque o Luiz Alonso Sockel não é protestante, traduz aí um alento de Deus. E por que eu digo cito católico, cito protestante, porque essas linhas são trinitárias. E mesmo sendo trinitários, os seus estudiosos, quando se despem do sectarismo religioso e das ideias doutrinárias e dogmáticas, eles traduzem a Bíblia da forma correta, como deve ser, né? Então, é muito importante nós anotarmos, porque se fosse um unitariano fazendo essa tradução, as pessoas diriam que nós estaríamos adulterando a Bíblia, estaríamos modificando o sentido das palavras, quando, na verdade, ao traduzir por vento e alento, os tradutores estão resgatando o significado contextual polissêmico da palavra espírito ou da palavra ruach, né? Ou pneuma, se fosse no grego. Então, Ô, irmão Valdomiro, pois não, querido, pode falar. posso fazer uma intervenção aí? Claro, Assim? claro, por favor. Eu vi uma versão que eu não acho ela em canto nenhum. Quem sabe aí o senhor, com a tua boa experiência e o vasto material que o senhor tem aí de pesquisa, o sopro do Todo-Poderoso pairava por sobre as águas. O sopro de Deus, né? Então, eu entendo que antes de Deus começar a criar todas as coisas, e pela ordem que está aí no Gênesis, Deus soprou uma atmosfera santa, um Espírito Santo, uma atmosfera impregnou o planeta de amor, e aí ele começa a criar todas as coisas. Inicia-se a obra de criação. Deus soprou, né, Isso. sobre as águas o seu Santo Espírito, que só ele que tem nessa proporção, e aí inicia-se toda a obra da criação divina. É uma acepção possível, irmão Marinho. Como a palavra espírito, orua, pode significar sopro também, então sopro de Deus, e Deus é todo-poderoso, né? Então a tradução tem a sua fundamentação tranquila, e realmente, né, tem um sentido, porque pairava sobre a face das águas, e a Gênesis dá a entender que depois foi que houve a separação entre a parte líquida e da parte seca, né? Então, ou seja, soprava sobre todo o globo, né? Vamos assim dizer. Muito bom. Então, nós vamos ver agora o sentido de espírito como fôlego de vida. Veja como, mais uma vez, as Bíblias, que geralmente nós usamos, traduz o termo, e depois vamos ver em outras versões como são traduzidos, né? Então, Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, está escrito assim: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aí veja, dá a entender nesta versão que existe um espírito que discute, né? Que discute com o homem, que contende, que arenga, né? Vamos usar o termo aí popular, com o homem, dando a entender que é uma outra pessoa, não é? Então essa versão dentro do contexto cristão, favorece o entendimento de uma terceira pessoa.
Mas veja como está escrito na Bíblia, traduzida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Então, uma versão indubitavelmente católica, né? Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. E ela traduziu desta forma: E o Senhor disse: Meu espírito não animará o ser humano para sempre. Ou seja, já dá uma ideia de que é um espírito que anima o ser humano, ou seja, que traz vida ao ser humano, que permite o ser humano viver. E aí os irmãos lembram que é em Gênesis mesmo que a Bíblia diz: E soprou, né? Deus na narina do homem e ele tornou-se alma vivente. Então, esse espírito que ele soprou é aquele que está dito justamente em Gênesis capítulo 6 versículo 3 que não animará, ou seja, que não dará vida, que não manterá vivo o ser humano para sempre. Né? Então, veja como muda um sentido, já quebra aí um pouco aquela ideia de que era uma pessoa, né? Mas aí um fôlego de vida. E a versão da edição pastoral deixa ainda mais clara essa ideia. E mais uma vez, a edição pastoral é uma versão católica, então uma versão que não tem pretensão, as versões católicas e protestantes, ela quando trazem uma tradução tão diferente assim, elas não têm intenção de tornar a Bíblia menos trinitária, porque eles são trinitários e eles são católicos. Então, quando eles trazem uma versão assim, é porque se despiram aí das ideias dogmáticas e traduziram o texto como deveriam ser traduzidos. E a versão edição pastoral traduz assim: Javé disse: Meu sopro de vida não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne e não viverá mais do que 120 anos. Meu sopro de vida, aquele sopro que Deus soprou na narina dos homens, né, lá quando o homem, quando fez a Adão. Então vejam quão diferente se torna o sentido quando nós pegamos aquela versão de Almeida e nós pegamos uma versão como esta aí da edição pastoral, né? Mostrando que é meu sopro de vida. Olha como a palavra espírito foi traduzido, né? Sopro. Vamos adiante. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, em Gênesis 6:17, como traduz diferente aí as versões, né? Da Bíblia para a palavra espírito. Aí repare como a Almeida Revista e Corrigida traduziu espírito de vida, tá vendo? Porque como é de vida, não é de Deus, aí eles colocaram com letra minúscula, né? Se fosse espírito de Deus, eles iam colocar com a letra maiúscula, mas como falar espírito de vida, eles colocaram com letra minúscula. Mas o que é que significa esse espírito de vida? Significa como a nova Almeida atualizada, que também é uma versão protestante, colocou fôlego de vida. Então, a palavra espírito aí representa fôlego. Não percebem que a gente não pode engessar a palavra com um só significado e uma só tradução, mas o contexto vai permitir que a gente entenda a palavra espírito dentro daquilo que foi intenção do autor aplicar. E a pastoral fala de ser vivo que respira. Então, veja que tradução uma paráfrase, né, do original, mas que exatamente retrata o significado. Ser vivo que respira, né? Aqui ficou o texto um pouquinho truncado, mas a palavra inicial, né, espírito, fôlego de vida, é aqui colocada, né? Gênesis 26:35. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito, né? Que é justamente a palavra sentimento desse slide aqui, tá? Então, espírito com o sentido de sentimento. Depois eu ajeito esse slide, não sei porque ele apresentou assim, dessa forma agora, mas é sentimento. Então, estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Então, veja que a amargura de espírito aí reflete o sentimento, tá certo? Então, não é
um ser, um espírito que está ali amargurado, não. É a própria Isaac, a própria Rebeca, foi amargurada em seu ânimo, né? Amargurada em seu interior, amargurada em seus sentimentos. Então, a palavra espírito aí significa um sentimento interior, tá? E não uma pessoa, né? Então, mais uma vez aí, na NVI, né? Na NVI, o mesmo versículo, veja como eles traduziram, né? NVI, lembrando, é protestante, nova versão internacional. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Então, aquilo que no versículo anterior dizia amargura de espírito, aqui mostra amarguraram a vida. Ou seja, o dia a dia, o seu sentimento de viver, né? A sua disposição de vida foi amargurada pelo que aconteceu, né? Então, este versículo mostra o significado da palavra espírito como falando, como se referindo ao sentimento de viver, né? A tristeza naquele momento de viver daquela forma. É muito importante que nós percebamos, né? Todas essas passagens se referem à palavra espírito, para os irmãos verem como é variável, né? Então, mais uma vez também como sentimento, Gênesis 41, versículo 8, falando de Faraó, né? Que o espírito de Faraó ficou perturbado. E aí a NAA diz muito perturbado. E a NVI simplesmente perturbado. Por quê? É o sentimento, né? É o sentimento de Faraó. Ficou interiormente perturbado. Então é o espírito de Faraó que foi perturbado. Não é um ser à parte que ficou perturbado, mas o ânimo, o desenvolvimento espiritual do sentimento de disposição de Faraó foi quem ficou perturbado. Então, mais uma vez, mostrando aí como as traduções conseguem traduzir, verter e entender a palavra espírito. Então, muito perturbado e perturbado. O espírito também pode significar capacidades, né? As capacidades que as pessoas recebem. Porque aí a gente vai perceber que a expressão da força do agir pode ser entendido como espírito. Então, repare, Êxodo capítulo 28, versículo 3. Espírito da sabedoria, Almeida. Na nova tradição da linguagem de hoje, foi vertido dele habilidade, quer dizer, ao invés de falar de espírito da sabedoria, foi dada a habilidade, o conhecimento. A NVI também segue a mesma ideia da nova tradução e coloca dei a habilidade. Então, dar espírito de sabedoria é o mesmo que dar a habilidade. Não é um ser à parte que entra na pessoa e a pessoa se torna mais capaz. Não, é apenas a habilidade de sabedoria, de conhecimento, né, que é dada, nesses casos, por Deus para as pessoas desenvolverem aquilo que precisam ser desenvolvidas. Então, veja que espírito de sabedoria não é um ente que entra na pessoa, mas uma habilidade que a pessoa recebe da parte de Deus. Eu estou sempre aqui olhando no relógio para a gente não ultrapassar em muito aí o nosso horário, né? Então, espírito como capacidade, mais uma vez, né? E que pode ser partilhado. Veja que interessante. Tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, né? Aquele caso lá de Moisés, né? Que o espírito é partido, dividido. Então, veja que interessante. O que prova que o espírito aí não significa pessoa, não significa um ser, mas significa uma qualidade, significa uma faculdade, significa uma possibilidade, né, de poder. Tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, né? E porei sobre eles. Então, Moisés não perdeu esse espírito quando foi tirado dele para colocar nos outros, e os outros receberam também e ficaram todos capacitados. Então, o que é esse espírito aí? É a capacidade, né? Não é um ser, como a gente costuma dizer, né? Não é um espírito, um ente etéreo que foi colocado em Moisés, depois foi tirado de Moisés e colocado no outro, até porque se fosse tirado de Moisés para colocar no outro, Moisés perderia a capacidade e os outros teriam capacidades
reduzidas, né, ou divididas, né? E espírito não tem esse conceito aí de ser, quando tirado de um, não poder estar no outro, né? Porque não se fala de uma pessoa, não está se falando de um ser, mas está se falando de algo, né? Então, algo pode ser, vamos assim dizer, multiplicado ou partilhado sem perda, né? Até porque é Deus quem capacita. E aqui, veja que interessante, o poder pode ser duplicado. E disse Eliseu, lá em 2 Coríntios, 2 a Reis, capítulo 2, versículo 9, né? E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Isso foi Eliseu pedindo a Elias. E Elias disse: Olha, se você me vir quando eu subir, será feito, né? Você vai ser atendido. Então, era o quê? Duplicar? Ia ser dois Elias dentro de Eliseu? Claro que não, né? Era as capacidades e os poderes que Elias tem, Eliseu teria em maior quantidade, né? Em maior quantidade. Então, não era o espírito de Elias que ia entrar em Eliseu duplicado, né? Dois espíritos, como se nós fôssemos pegar o conceito de hoje, que as pessoas entendem que o espírito é um ente, né? Tanto que tem um refrão protestante, aí uma frase protestante que diz que o homem é um espírito que habita no corpo e tem alma, mas isso não se confirma na Bíblia de maneira nenhuma, né? O homem é uma alma vivente que recebeu o fôlego de vida, que é o espírito. É dessa forma que a Bíblia retrata. Então não seria dois Elias que iriam entrar em Eliseu, mas as capacidades que Elias desenvolveu, que são capacidades de execução, né? Então, portanto, espirituais, Eliseu receberia em quantidade dobrada. Então, mais uma vez, nós temos 1 Samuel, no capítulo 10 e o versículo 6, que diz o seguinte: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-se-ás um outro homem, tornar-te-ás um outro homem. Então, veja mais uma vez, espírito como capacidade, né? O espírito do Senhor. O espírito do Senhor é o quê? É mais uma vez o ente? Não. Da mesma forma que o espírito de Elias não era um Elias duplicado em Eliseu, também o espírito do Senhor não é um ser que vai entrar ali na pessoa para ele profetizar, né? Mas o poder, a capacidade que a pessoa vai receber da parte de Deus para profetizar. Então, que isso fique bastante fixo, né? A gente está usando vários versículos para enfatizar a, a abundância, né? A abundância de ocorrências bíblicas que comprovam isso que nós estamos afirmando. E aí a gente vai partir para o Novo Testamento, para vermos se as ideias mudaram, se o Espírito significa a mesma coisa ou se houve mudança. E a gente vai, né, iniciar com essa pergunta. Será que houve mudança de sentido da palavra Espírito nas suas aplicações no Novo Testamento? Essa é a questão. Então vamos descobrir, né? Então, o uso da palavra Espírito no Novo Testamento tem o mesmo fundamento de suas ocorrências no Antigo Testamento. Então, é muito importante que nós tenhamos isso bastante claro. Não houve uma ruptura. Vou dar um exemplo bem interessante aqui, irmãos. Existe na cultura grega uma palavra Hades. Na cultura grega, Hades, ao mesmo tempo em que é um local, é também uma entidade, um deus, né, um falso deus, Hades, né, que é o deus do inferno, como dizem, né? E a Bíblia, no Novo Testamento, usa esse termo. Aí a pergunta que nós faríamos é: a Bíblia está validando uma crença greco-romana num local
aonde existe um Deus chamado Hades, quando emprega esse termo no Novo Testamento, aí a resposta clara é não. Porque no Novo Testamento, quando essa palavra Hades é empregada, é em substituição a uma palavra hebraica. Então, o que é que nós vemos isto? O que é que nós aprendemos com isso? Que ao invés de sofrer influência de uma cultura greco-romana para dentro da Bíblia, a Bíblia faz exatamente o contrário. Ela leva uma palavra hebraica para o Novo Testamento e desfaz aquele entendimento dos greco-romanos, trazendo uma palavra do Antigo Testamento para substituir, porque Hades substitui a palavra Sheol do Antigo Testamento. Então, ao invés de fazer a imputação de um novo sentido, pelo contrário, o sentido antigo sobrepõe ao sentido pagão. Então, com isso, nós temos a certeza que o Novo Testamento busca preservar os significados e as aplicações como era entendida no Antigo Testamento, tá certo? Então, a mesma coisa ocorre com a palavra espírito. Então, o uso da palavra Espírito no Novo Testamento tem o mesmo fundamento de suas ocorrências no Antigo Testamento. E aí nós vemos alguns, né? Alguns exemplos, e aí eu vou pedir, se a irmã Madalena estiver nos escutando, pedir para que a irmã Madalena, por favor, leia, como nós vimos, né? Capacidade, sentimento e fôlego de vida. Lá no Antigo Testamento, nós apresentamos versículos com essa conotação. No Novo Testamento, a mesma coisa. Então, se a irmã puder ler Mateus capítulo 12 e o versículo 28, e um outro irmão que tiver, por favor, ler Mateus capítulo 5, versículo 3, a gente só vai ler um de cada, e um outro irmão lê Fôlego de Vida, Lucas 8 e o versículo 55. Se a irmã estiver ouvindo, manda, fica à vontade, Estou sim, irmão. Então eu vou ler. por favor. Diz assim aqui na palavra do Senhor: Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Obrigado, irmã. Então, veja, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, ou seja, pela capacidade que Deus me dá, logo é chegado a vós o reino de Deus. E é interessante porque a expressão Espírito de Deus no outro evangelho vai dizer dedo de Deus, né? Então, pelo poder, pela capacidade que Deus dá. Então, observe que a palavra Espírito aí é conotação de capacidade e não de um ente à parte, de um ente etéreo que faz alguma coisa, né? Algum irmão encontrou Mateus capítulo 5, versículo 3? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito. Veja que esse humilde de espírito é justamente o sentimento, né? Que tenha um sentimento de simplicidade, um sentimento de tranquilidade, um sentimento não soberbo. Então, o espírito aí é um sentimento, né? Então, a gente nota nitidamente que não tem a ver com, mais uma vez, um fantasminha qualquer que se aposse de alguém ou que alguém tenha um fantasma dentro de si, né? Sustentado por um corpo físico. Não é isso, né? E outro irmão, por favor, leia Lucas capítulo 8, versículo 55. O espírito dela voltou e no mesmo instante ela ficou em pé e ele Pronto, mandou que lhe dessem de comer. pronto, tá aí, né? O espírito dela voltou, ela ficou de pé. O que foi que voltou para ela? Fôlego de vida, né? O fôlego de vida voltou e ela ficou de pé. Então veja que não há modificação de sentido entre o emprego da palavra espírito no Antigo Testamento para o emprego da palavra espírito no Novo Testamento. E aí surge a pergunta, né? Que afeta muitos que acreditam que espírito, né? A pessoa morre, então fica um espírito aí vagando, como se o espírito fosse a identificação de um ser etéreo, né? A pergunta é: espírito de alguém, o que significa?
Então, esta pergunta talvez seja a chave para entendermos a questão que envolve a identidade do Espírito Santo ou Espírito de Deus, né? Então, nós vimos as aplicações do uso da palavra Espírito para podermos perceber como é que nós devemos entender essa palavra quando ela fala de Deus, né? Ou Santo. O que é que significa, né? É um outro ser? E aí a gente vai desenvolver com base dentro daquilo que nós lemos no Antigo Testamento e essas ocorrências do Novo Testamento, nós devemos entender o Espírito de Deus também nesta mesma linha. Então, veja, Espírito de alguém seria uma outra pessoa, e aí nós vamos ler, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 45, versículo 27, Espírito de Jacó. Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22, Espírito de Ciro. E segundo a Coríntios capítulo 7, e o versículo 13, espírito de Tito. Ora, será que espírito de Jacó era um outro ser? Quer dizer, existia Jacó em um outro, que era o espírito de Jacó? Será que o espírito de Ciro era um outro? Então existia Ciro e o espírito de Tito? Ou o espírito de Ciro? E será que o espírito de Tito, quando Paulo disse que o espírito de Tito se alegrou, então será que Tito ficou triste e o espírito de Tito alegre, como se fosse uma outra pessoa? Claro que não. Quando fala do espírito de Jacó, do espírito de Ciro, do espírito de Tito, está se falando do ânimo, do poder, da força, da identificação deste indivíduo. Então, este indivíduo que tem aquelas características de ânimo, de poder, de linha de ação, ou espírito, né? Então, pegando todas aquelas conotações que nós aprendemos, identifica a pessoa e não um outro ser, né? E não um ente à parte. E é por esta razão que nós não deveríamos entender esse Espírito de Deus como sendo um ente à parte, porque a Bíblia não faz esse tratamento de distinção. Então, seria uma outra pessoa, e aí vamos ver 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, né? Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Veja que paralelo maravilhoso e importantíssimo para o nosso entendimento de quem é o Espírito Santo. Este versículo faz um comparativo de quem sabe das coisas de si mesmo. Então, com relação ao homem, o versículo diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Ou seja, senão o seu próprio julgamento, senão o seu próprio poder, senão a sua própria análise de si, né? Então, veja a amplitude do sentido da palavra espírito. Então, se o homem tem a capacidade de saber ele e não o outro, né? Ou seja, eu não vou saber do outro, mas sei de mim mesmo. Então, se o homem sabe as coisas de si mesmo pelo seu espírito, ou seja, pelo seu poder, pela sua capacidade, né? Também ninguém sabe as coisas de Deus. Então, como o homem não pode saber conhecer o espírito do outro, né, dos outros, somente ele mesmo sabe dele, então assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus, senão o próprio Deus em sua autoanálise, vamos assim dizer. Ou seja, Deus é tão profundo que uma outra pessoa não pode entender as capacidades, os poderes, o raciocínio, o pensamento e o sentimento de Deus. Então, isto mostra que, como o espírito do homem não é um outro ser nele, também o espírito de Deus não é um outro ser nele. O paralelo está muito claro aqui, né? Então, não tenho condições, pela Bíblia, de dizer que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, senão uma faculdade de Deus, como o Espírito no homem é uma faculdade no homem. Muito bem, os irmãos estão conseguindo captar, né? Até o momento, né? Então, espírito de alguém, assim como o espírito do homem, né? E aqui é a conclusão daquilo que nós estávamos falando, não é uma outra pessoa no homem, também o espírito de Deus não é uma outra pessoa em Deus. As Escrituras registram que Deus derramou do seu espírito sem medida sobre seu filho, cumprindo a sua promessa. Eis que o meu servo, quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele
o meu espírito. Olha que coisa interessante. Quando Jesus nasceu, né, Jesus tinha o seu próprio fôlego, o seu próprio ânimo, as suas próprias capacidades, portanto, tinha o seu próprio espírito. E a Bíblia diz que Deus colocaria o seu espírito sobre ele, né? Então, Jesus teria dois espíritos? Pode ter até mais, porque espírito não é pessoa, né? Então, ele teria mais capacidades. Deus colocou nele as capacidades. Claro que Jesus não precisaria ter mais espíritos, porque a capacidade de Deus nele é suficiente para tudo. Mas, do ponto de vista analítico, isso seria possível. Analítico, bíblico, né? Então, a Bíblia diz que Deus colocou do seu Espírito, ou seja, do Espírito de Deus, das capacidades de Deus, do poder de Deus, em Cristo, em seu Filho, tá? Então, note que não há problema nenhum em identificar que Jesus já tinha suas próprias capacidades, como homem nascido na terra, né? Tinha então o seu Espírito, e Deus colocou, além deste Espírito de Jesus, que estava nele, que era dele, colocou lá também o seu Espírito. Então, João capítulo 3 e o versículo 34 diz que o que é espírito de alguém. Então, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, por não lhe dar Deus o espírito por medida. Meus amados, essa expressão é muito poderosa, porque se Deus não dá a alguém um espírito por medida, ou seja, dá em abundância, essa pessoa é absolutamente capacitada, né? Essa pessoa, ela pode agir com as prerrogativas que Deus lhe deu, a ponto de ser identificado como um poderoso dentro daquela polissemia da palavra Elohim. Lembra que a gente falou que a palavra Elohim pode ser aplicada em vários contextos porque ela é polissêmica? Então, se Deus capacita alguém com todas as capacidades que uma pessoa pode ter, um ser pode ter, Deus dá essa capacidade às pessoas, ele é um poderoso, né? Nesse sentido, ele poderia ser chamado também de Elohim, não no sentido absoluto, não no sentido superlativo, mas no sentido daquela expressão quando o próprio Deus diz: Eu disse, vós sois deuses. Então, não há motivo para estranhar que, eventualmente, reis, anjos, juízes e o próprio Cristo eventualmente receba o título Elohim ou o título Deus. Isso não fere em nada o monoteísmo, não fere em nada o trinitarismo e apenas confirma o sentido e a polissemia da palavra Elohim aplicada em seus contextos, né? Da mesma forma, se Jesus recebeu esse espírito sem medida, ele pode ser classificado como um Elohim. Então, muito bem. Atos capítulo 10 e o versículo 38. O tempo voa, irmãos. Eu vou tentar correr aqui, porque nós temos, além desse slide aí, eu acho que mais alguns. Deixa eu ver a quantidade de slides que nós temos aqui ainda, para podermos administrar o tempo, né? É, muito bem, só um minuto, deixa eu verificar aqui. Estamos ainda faltando talvez um terço. Aí eu vou agilizar um pouquinho para a gente não esticar demais, tá certo? Então, Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Olha aí a relação de Espírito e poder juntos aí, na mesma linha, né? O qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, Jesus não fazia os milagres porque era o próprio Deus, mas porque Deus era com ele. E a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Então, o Espírito é algo com que se unge alguém, e não uma pessoa, né? O Espírito é algo com que se unge alguém. E Jesus foi ungido por Deus com o Espírito de santidade, com o Espírito Santo. Então, dessa forma, o Espírito de Deus, ou seja, do Pai, é agora, por dádiva, também o Espírito de Cristo e por promessa dele, né? Como está
Da mesma forma que ele está em nós, né? Também nós recebemos o Espírito de Deus. Então, as referências bíblicas. Então, o Espírito Santo, ou de Deus, né? O Espírito Santo de Deus representa o vínculo de toda a santa comunhão e atua do Pai no Filho e na Igreja. Então, negar isso, atribuindo ao poder do diabo, é uma blasfêmia. E aí os irmãos passam a entender um pouco melhor porque a Bíblia fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Ora, o que é o Espírito Santo senão o vínculo de santidade entre o Pai e o Filho? O Pai dá do seu Espírito ao Filho e o Filho partilha desse Espírito com o Pai. Então, este é o elo de santidade entre o Pai e o Filho. E como é que eu vou atribuir este elo de santidade ao diabo? Então, se eu atribuo o elo de santidade ao diabo, eu estou negando ao Pai e ao Filho em sua comunhão, né? Então, eu fazer isto, eu estou blasfemando contra essa união maravilhosa, essa união santa, essa união verdadeira entre o Pai e o Filho. E é por isso que a Bíblia diz que não terá perdão nem neste século, nem no vindouro. E não que o Espírito Santo seja uma terceira pessoa, porque senão ele seria melhor do que o Pai e o Filho, né? Porque poder ser blasfemado contra ele não ter perdão, mas contra o filho ter perdão, por exemplo. Que trindade seria essa, né? Então, espírito de alguém, né? Se o espírito de Deus fosse uma outra pessoa em Deus, por que a alma de Deus também não seria, né? Porque a Bíblia fala de alma de Deus. Então, tá aí, ó, em Juízes capítulo 10, versículo 16, fala que Yahvé, né? E tiraram os deuses alheios do meio de si, tiraram, e serviram a Yahvé. Então se angustiou sua alma por causa da desgraça de Israel. A alma de quem? De Yahvé. Então, se para os trinitários o homem é composto de corpo, alma e espírito, e cada um são elementos independentes, então Javé seria Javé, o espírito de Javé seria a terceira pessoa, e a alma seria quem? A quarta pessoa. E aí, mais algum versículo falando sobre a alma, né? Depois os irmãos dão uma olhada. E a personificação, né? Nós temos aí então a personificação do Espírito Santo. Então, será que os textos que apresentam o Espírito Santo falando, se entristecendo e etc., ou seja, em atitudes comuns das pessoas, provam que ele é uma pessoa? Será que algo que não seja uma pessoa pode ser descrição com atitude descrito com atitudes comuns das pessoas nas escrituras? E aí a gente vai ver, por exemplo, Provérbios capítulo 1, versículo 20 e seguintes. A sabedoria clama lá fora. Sabedoria clamar, sabedoria não é pessoa para estar clamando lá fora, né? Pelas ruas, quer dizer, sabedoria andando pelas ruas e levanta a voz, quer dizer, ela grita lá no meio da rua. Nas esquinas movimentadas, ela brada nas estradas das portas e nas cidades profere as suas palavras? Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Então, quer dizer, o simples ama a simplicidade é uma pessoa para ter correspondência de amor com ele, ou desejar o escárnio, odiar o conhecimento como se fosse uma pessoa. Então, coisas podem ser personificadas, né? Receber atitudes ou ser descrita como atitudes de pessoas. A Bíblia deixa isso bastante claro nestes exemplos, né? Então, não significa dizer que quando a Bíblia diz, e o Espírito Santo falou ou comunicou, não quer dizer que o Espírito Santo seja uma pessoa da mesma forma que a sabedoria não é, e aqui é descrito como bradando nas ruas. Então, outro exemplo fala dos montes e os outeiros romperão em cânticos. Um monte romper em cântico, um outeiro romper em cântico. Como é que pode, né? Algo que não é pessoa cantar. É a linguagem figurada e a personificação, né? E todas as árvores do campo baterão palmas. Imagina árvores batendo palma, né? Então, o Espírito Santo se descrito como fazendo ações pessoais, não significa dizer que ele é uma pessoa como os montes e os outeiros, e as árvores também não batem palma, né? Nem cantam. E aqui tem mais outro exemplo, né? Que a terra brota a verdade dos céus, a justiça baixa o olhar, né? Como é que a justiça pode baixar o olhar, né? A justiça não é pessoa, né? Então, mais uns exemplos aí. Ora, porque os que defendem que o Espírito de Deus, ao se afastar dos desobedientes, estaria confirmando a sua pessoalidade como outra pessoa,
mas não dizem o mesmo da alma de Deus, né? Que a gente citou lá atrás. Não faz sentido. Então, mais uma vez aqui falando de alma. Então, esses textos provam que descrições pessoais para coisas não condicionam a respectiva pessoalidade. Então, nós temos provado na Bíblia que algo ser personificado não torna aquele algo uma pessoa. E aí nós vemos um caso muito interessante que é a ausência de interação, né? A ausência de interação. Uma coisa pode ser personificada, certo? Então, as árvores, o outeiro, a sabedoria, mas pela natureza do que não podem interagir, justamente porque não é algo porque é algo e não alguém, né? Então a gente não vê, por exemplo, o Espírito Santo conversando, a gente vê Deus conversando com as pessoas e as pessoas conversando com Deus. Nós vemos Jesus conversando com as pessoas e as pessoas conversando com Jesus, mas não vemos o Espírito Santo conversando com as pessoas e nem as pessoas conversando com o Espírito Santo, porque ele não é uma pessoa para que haja interação entre ele e aqueles com quem eventualmente se diz ter sido comunicado, né? Aí nós, então Deus, Jesus, os anjos, os homens se comunicam em uma relação pessoal, ou seja, conversam entre si. Existe uma interação real porque são seres pessoais, mas o mesmo não ocorre com o Espírito Santo. Ninguém conversa com ele, ninguém se relaciona pessoalmente com ele, não há diálogos que o envolvam nas Escrituras, porque ele não é uma pessoa, né? Ele não é visto pessoalmente, ao passo que é possível identificar o pai e o filho juntos. Não há descrição de um trono para ele em Apocalipse, não se faz menção a ele e não é louvado com o pai e o filho, né? Apocalipse nem usa a expressão Espírito Santo. O que tem lá em Apocalipse sete Espíritos de Deus. A palavra Espírito Santo não aparece em Apocalipse. E a questão gramatical, né? A questão gramatical, irmão, me dê mais 10 minutinhos, eu acho que eu consigo encerrar aqui. Então, a questão gramatical. Alguns defendem que o Espírito Santo é uma pessoa porque, apesar de em grego ser neutro, né, pneuma é neutro, em João capítulo 14, versículo 16, se usa um pronome demonstrativo masculino em relação a ele. Mas a questão gramatical impõe pessoalidade? Vamos ver. Há estudiosos ocidentais que acreditam que sim, e asseveram, não há possibilidade de considerar o uso do pronome pessoal, ele é Keynos, que em João fala, né, usa um pronome pessoal num contexto onde o Espírito Santo é citado, em nenhuma outra base que não a da pessoalidade do Espírito Santo, que Charles Hodge, bastante conhecido no meio cristão evangélico em sua teologia sistemática. Mas há outros, também estudiosos de peso, que diz que não. Provam que não há motivos para essa certeza que Rhodes fala, né? E dizem, o uso da palavra kainos em João capítulo 14, 26, 15, 26, 16, 13, 14, não tem absolutamente nenhuma influência sobre o assunto. Uma análise cuidadosa dos textos em seus contextos, com só dos princípios de gênero gramatical demonstram inequivocamente que o antecedente de Equênios é o mais. Tá aqui deixa eu ver que é o masculino Paráclitos, né? Então, não fala do Espírito Santo, como Equênios, né? Que está uma tajazinha na frente da minha leitura aqui, quase não conseguia ler. Pronto. E aí é hora de colocar este argumento errado para a dormir de uma vez para sempre. Quem disse isso foi o teólogo Andrew David Nassoli e Philippe Gones, em uma das suas obras escritas em inglês. Então, esse argumento de dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, porque lá em João 14 se usa urequeinos, que é um pronome masculino, é um equívoco grande, porque a palavra masculino equênio se refere à palavra paráclitos e não à palavra espírito. Tá? Então, é a mera concordância por atração. Isso é muito comum em línguas, né? Qualquer língua.
Então, não há texto no Novo Testamento que claramente, ou mesmo provavelmente, afirme a pessoalidade do Espírito Santo através da rota da gramática. Quem disse isso foi escrito por Bulletin for Biblical Research, né? Nessa referência que nós colocamos aí, também mais uma vez, atestando por entidades protestantes e católicas. Não são unitarianos falando isso. É bom lembrar que não é porque se fosse unitariano as pessoas não queriam querer dar crédito, mas são pessoas trinitárias ou do meio protestante e católico, que reconhece que gramaticalmente não há como dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, muitos pensam que a ideia que o Espírito Santo seja uma pessoa foi algo sempre crido no meio da igreja, mas isso é um engano que não resiste à história. Acerca disto, né, acerca do Espírito Santo, Basílio, que é um dos padres capadócios lá do ano 300 para 400, chegou a admitir que os próprios líderes nicênicos, lembra do Concílio de Nicéia? Ele mesmo atesta que pessoas de Nicéia se sentiam indecisos ou divididos acerca dessa questão. Está escrito aí na referência que a gente colocou para os irmãos lerem. O Gregório Nazianzeno, que é um outro chamado pai capadócio, né, declarou: em meios aos homens sábios entre nós, ou seja, entre os nicenos, entre aqueles que acreditavam na trindade, de certo aspecto, na verdade, na época era uma bindade, né, era pai e filho. Alguns o concebiam, o Espírito Santo, como uma energia, olha aí a tão criticada expressão energia, né? E outros como uma criatura, que pensavam que ele era um anjo, e algum outro como um Deus, e outros não sabiam qual deste seria, e por isso nem o cultuavam, nem o tratavam com desprezo, mas assumiam uma posição neutra. Então, achar que a Trindade foi sempre ensinada, desde sempre na igreja, é uma das grandes mentiras do cristianismo de hoje, porque isso não aconteceu. Está aí Gregório Nazianzeno, e aí está a referência, né, na quinta oração teológica de Gregório, no capítulo 31 e o versículo 5 da oração de Gregório. Então, existem testemunhos históricos de que o Espírito Santo nem sempre foi reconhecido como uma pessoa e nem sempre reconhecido como membro de uma trindade. Isso é uma construção teológica posterior. Charles Hodges, às vezes ele, né, o Espírito Santo, é identificado como Logos. Veja que confusão. Às vezes é representado como substância comum com o Pai e o Filho. E aí é aquela união, né? Às vezes como um mero poder ou eficiência de Deus. Às vezes como uma pessoa distinta subordinada ao Logos e uma criatura. Veja como era que pensavam os antigos cristãos, e Charles Hodges traz essa informação em um de seus livros, né? Então, é muito desvio, irmãos, que ocorre do início da história para hoje, que as pessoas praticamente falam como se fosse uma coisa sedimentada, como se fosse uma coisa que nunca tinha sido diferente. E quando a gente estuda a história, a gente vê que houve muita mudança. Paul Tillich também, que é um teólogo bastante conhecido, ele declara: mesmo na história da doutrina cristã da Trindade, houve vacilação entre o binário e o trinitário na discussão sobre a posição do Espírito Santo. Ou seja, na época, alguns trinitários não eram trinitários, eram binitários, e somente se tornaram trinitários depois, quando transformaram aquilo que era algo em alguém, né, e transformaram o Espírito Santo em uma pessoa, e aí colocaram na Trindade. Mas está aí mais um, confirmando que na história cristã, o Espírito Santo nem sempre foi a terceira pessoa da Trindade. Luís de Pavodese, também, mais um relato histórico, né? Ele registra Hilário de Poitiers, que também foi um escritor do terceiro século, bastante conhecido no meio da Igreja Católica, jamais fala de pessoa divina ao se referir ao Espírito Santo, mas apenas de dom, da res, né, que é algo da natureza divina. Realmente, diz aí o Luiz de Pavudese, pesquisador católico, a fé no Espírito Santo como pessoa divina se afirma bastante tarde, né? E esse bastante tarde é bastante tarde na história
do cristianismo. E aí eu trouxe a tradução de res, né, que é posse, propriedade, bem, patrimônio, coisa em oposição à pessoa. Olha que coisa interessante. É coisa em oposição à pessoa. Então, o Espírito Santo, para muitos, era essa coisa que não era a pessoa. Então, a leitura ampla e contextual, levando em conta as aplicações da palavra Espírito dentro das Escrituras, nos permite concluir que o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa em Deus, mas simplesmente, como a própria expressão indica, seu Espírito. Então, essa é, com base na Bíblia, com base na palavra, com base na gramática, com base nas aplicações e com base na história, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa ou não é uma outra pessoa em Deus. Então, eu espero que esse estudo rápido, relativamente, né, apesar de ter tomado um bom tempo aí, sirva para os irmãos terem uma noção geral de quão fundamentada é a fé unitariana, e fundamentada não em ficção, fundamentada não em vontade, fundamentada não em dogma, mas fundamentada em fatos comprováveis, né, que realmente somente Deus, o Pai, o nosso Senhor Todo-Poderoso, é o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito Santo é o poder, a comunhão, a comunicação, a capacidade, o sentimento, é tudo isso. Nunca queiram traduzir o Espírito Santo em todos os contextos por uma coisa só, ou entender por uma coisa só. Se tentar entender por uma coisa só, vai ter dificuldade, porque ele não é, o sentido da palavra não é de uma coisa só, tá bom? Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Em nome de Jesus, eu vou parar aqui então o compartilhamento para nós também estoparmos a gravação, tá bom?